Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Começar a resolver a lista. E a primeira que eu peguei para resolver foi ali a 16 da lista 1. Diferencie forças de corpo e de superfície. A força de corpo é uma força que atua no volume de um corpo. Ela vai atuar em todo o corpo. É distinta de uma força de superfície que atua somente na área superficial. Por exemplo, a força peso é uma força de corpo que atua em todo o volume do objeto, enquanto a força de atrito é uma força de superfície que atua apenas onde há contato entre as superfícies. Então, por exemplo, tem um chão e tem a pessoa andando, vai ter o contato ali, é ali que vai ocorrer a força. Outra forma de imaginar também é uma laranja caindo. A gravidade, ela não vai se importar se tu tá na casca da laranja ou dentro da laranja. Ela vai puxar a laranja como um todo para baixo, aplicando nela como um todo. E também a força de superfície é espremendo a laranja com uma mão. A área que a gente aplica a força é somente na casca. A gente não consegue apertar a laranja por dentro, só onde a gente está tocando nela. É ali que a gente aplica essa força. Então, da lista 2, essa foi a lista 1, né? Resumindo a lista 2, eu peguei a questão 12. A figura mostra o esquema de um escoamento de água entre duas placas planas, horizontais de grandes dimensões e separadas por uma distância d pequena. A placa inferior permanece em repouso, enquanto a placa superior está em movimento com velocidade Vx. A constante de forma velocidade Vx constante, de forma que resulta uma distribuição linear de velocidade de escoamento da água. Na viscosidade da água μ igual a 0,001 Pascal por segundo, vezes segundo. Então na letra A ele pergunta o gradiente de velocidade. Aqui, como a questão não deu uma equação de velocidade, a gente pode supor que a equação da velocidade, que o gradiente da velocidade é dvx sobre dy, que é a variação da derivada da velocidade pelo dy. Então é só substituir na equação. A gente tem dx, vx, quer dizer, que é 1 metro por segundo. A gente também tem dy, que é essa altura, esse diâmetro, 0,005 metros. Então, substituindo na equação, fica 1 metro por segundo sobre 0,005 metros, que resolvendo dá 200 segundos a menos 1, ou 200 dividido por segundo. E tem a letra B, que pede a tensão de cisalhamento na placa superior. Então, o cálculo da tensão de cisalhamento é tensão tal menos μ, que é a viscosidade, vezes o gradiente de velocidade de escoamento. Então, o gradiente de velocidade a gente calculou na questão anterior. Então a gente pode só substituir aqui na equação. O μ ele deu, que é 0,001 Pascal vezes segundo, substituindo aqui, vezes 200 sobre segundo, ou do segundo a menos 1. Vai sobrar a tensão igual a menos 0,02 Pascal. Por que eu usei o negativo aqui? Porque o gradiente de velocidade está indo em sentido diferente, sentido contrário à tensão aplicada. Então o gradiente está sendo disperso nesse sentido, enquanto a tensão está sendo aplicada nesse sentido. Então aqui o gradiente ele vai sendo distribuído para baixo, enquanto a tensão é aplicada para cima. E vamos agora para a lista 3. Eu escolhi a 8, questão 8. É uma pressão de 4 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. É aplicada a uma massa de água que inicialmente preenchia um volume de 4.300 centímetros cúbicos
Estime o seu volume após a aplicação da pressão. Então, a forma para calcular essa mudança no volume devido à pressão é ΔV sendo igual a menos o coeficiente de compressibilidade vezes o volume inicial vezes a variação de pressão. O coeficiente de compressibilidade ele é um valor tabelado, um valor que já é dado. Então, ele é aproximadamente 5 vezes 10 elevado a menos 10 Pascal. Pascal menos 1. Isso para água. O volume inicial, ele deu que é 4.300 centímetros cúbicos, transformando para metros cúbicos, quer dizer, que é o modo mais utilizado, né, que é o padrão utilizado, que é em metros. ΔP vai ser igual à pressão aplicada, que como só tem uma pressão aplicada, a variação de pressão vai ser igual a essa pressão, que é 4 vezes 10 a sexta Newton por metros cúbicos ou Pascal, é a mesma coisa. Substituindo nessa fórmula aqui, a gente tem ΔV, a variação do volume, é igual a menos 5 vezes 10 a menos 10, Pascal menos 1, vezes 4,3 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, vezes 4 vezes 10 a sexta Pascal, que resolvendo essa equação dá menos 8,6 vezes 10 a nona metros cúbicos. Deu negativo porque ele está sendo comprimido, esse volume está diminuindo, é por isso que deu negativo. Então, portanto, o volume da água, essa calculado aqui, é a variação do volume. Na questão, ele pede o volume após a aplicação da força. Então, é só calcular o volume, a gente tem o volume inicial e agora a variação do volume, e a gente consegue calcular o volume final. Já que a variação do volume é o volume inicial menos o volume final, a gente pode só substituir aqui na equação isolando o volume final. Então fica 4,3 vezes 10 menos 6 metros cúbicos menos 8,6 vezes 10 a nona metros cúbicos, que dá igual a 4,29 aproximado, vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E convertendo de volta para centímetros cúbicos, fica 4.000 o volume final fica 4.291 centímetros cúbicos. Então, quando a gente aplica essa altíssima pressão, né, o volume da água diminui pouquíssima coisa. Então, para a lista 4, eu escolhi a terceira questão. É uma caixa de 1,2 vezes 0,5 metros de altura. Não, uma caixa d'água de 1,2 por 0,5 metros e altura de 1 metro, pesa 540 kg. Calcule a pressão manométrica que ela exerce sobre o solo. Primeiro ela vazia e depois ela cheia de água. Então, o que é a pressão? A pressão é força sobre a área. E a força é a massa vezes a aceleração. Aqui no caso, como a caixa está parada, a aceleração vai ser a gravidade, aceleração gravitacional. Então, força vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, vou corrigir aqui. 540 kg, que é a massa, vezes a aceleração, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vai ser igual a 5.292 newtons.
ou 5.292 kg por vezes metro por segundo quadrado. Aqui, isso é a força. Agora, a área da base é 1,2 por 0,5. Vai ser igual a 0,6 metros quadrados. A área da base da caixa d'água. Então, a pressão vai ser aplicada nessa área. Então, a força, só substituir na equação. A força a gente acabou de calcular. E a área, a gente também calculou que é 0,6 metros quadrados. Então, 5.292 newtons por 0,6 metros quadrados vai ser igual a 8.820 pascal ou 8.820 newton por metro quadrado, que é a mesma coisa, convertendo para pascal. E na letra B, ele pede agora da caixa d'água cheia. Então, quando a caixa d'água está cheia, ela vai ter a pressão aplicada da caixa somada com a pressão da massa do líquido, que no caso é a água. Então a gente sabe que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico. Então a gente pode calcular a massa como sendo a densidade vezes o volume. Então fica, primeiro, a gente calcular a massa da água na caixa, né? A gente tem que calcular o volume da caixa d'água. O volume da caixa d'água é 1,2 metros vezes 0,5 metros vezes 1 metro, que é a altura. Base vezes altura vezes largura, que vai ser igual a 0,6 metros cúbicos. Esse é o volume que a água vai ocupar. Então, calculando a massa desse volume, a gente calcula 1.000 sobre 1.000 kg sobre metro cúbico, que é a densidade, vezes 0,6 metros cúbicos, que é o volume. Então, cortando metro cúbico com metro cúbico, sobra 600 kg, que é a massa d'água. E agora a gente pode só adicionar esse peso da água, essa massa da água, na equação anterior da pressão, e vai ficar 540, que é o peso da caixa, mais 600 kg, que é o peso agora da água, vezes 9,81 metros por centímetro quadrado, que é a aceleração da gravidade. Então, o peso total vezes a aceleração da gravidade, que vai dar igual a 111.884 newtons. Essa é a força. Agora, colocando aqui na equação da pressão, a gente vai ter a força sobre a área. A área continua a mesma da questão anterior, que é a base da caixa. Então, 111.884 dividido para 0,6 é 18.639 pascal ou newton por metro quadrado. Essa foi a questão 3. E por último tem a questão 5 da lista 4. Nela, a caçamba está cheia. A caçambalada está cheia de água. Calcula a força hidrostática, primeiro da base dela, que aqui tem um zoom dela, ABCD, da parede direita, BCFG, essa parede aqui, da parede inclinada, ADHE, essa parede. Então, primeiro resolvendo a letra A, pressão, a força hidrostática aplicada nessa área. Então, força, a gente sabe que é ρgh, e nesse caso, ρgh vezes A, que a gente tem uma área completa onde ela está sendo aplicada. Então, força, ρ da água, a gente sabe que é 1.000 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade, a gente sabe que é 9,81 metro por centímetro ao quadrado.
A altura é dada como 2 metros. E a área é base vezes altura, que no caso 1,5 vezes 1,8. Então, só substituindo tudo na equação, a gente consegue calcular já direto. A força vai ser igual a 52.974 newtons, que dá aproximadamente 5,3 elevado vezes 10 elevado a 4 newtons. A letra B, ele quer a força aplicada na parede direita. Então, força a gente sabe que é ρgh vezes A, que é a área. Então, agora, a força, o ρ a gente tem, a gravidade a gente tem, e a altura agora vem o truque. A altura, ela vai ser calculada no centroide da figura. Aqui a gente calculou como sendo 2 metros, porque ela está na horizontal. Então a altura não vai fazer diferença, nesse caso. No caso do centroide, né? Na figura da base não vai fazer diferença, porque está todo mundo no mesmo nível. Mas aqui na parede vertical, a gente tem que calcular ela no centroide, que é mais ou menos aqui. Esse centroide vai ser a altura sobre 2, que é exatamente na metade. Então, h sobre 2 sobre 2 dá 1 metro. Vezes a área. A área agora vai ser base vezes altura, 1,8 vezes 2. Então, calculando tudo, fica 35.316 newtons, que dá aproximadamente, colocando em notação científica, 3,5 vezes 10 elevado a 4 newton. E agora a gente tem a letra C. A letra C, ele quer a força aplicada na parede inclinada. Essa parede, a inclinação ele deu como sendo 120 graus. E agora, como começar essa questão, né? Para fazer essa questão, eu iniciei criando um ângulo de 90 graus. Aqui não sei se está perfeito, mas está próximo. Um ângulo de 90 graus. Então, a gente sabe que esse ângulo é 90 graus. O ângulo completo é 120. Então, a gente fazendo 120 menos esse ângulo aqui tem 90 graus, e aqui tem um restante. Então, 120 menos 90 é igual a 30 graus, que vai ser esse ângulo daqui, da esquerda. E agora? A gente tem a base, que é 1,8, mas a gente não tem a altura dessa figura. Então, como a gente pode calcular ela? A gente pode calcular ela pelo cosseno, o cosseno de θ. O cosseno de θ ele é igual ao cateto adjacente, sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é esse cateto aqui, que a gente sabe qual é 2 metros. Aqui pela figura talvez não deixe de perceber, mas a altura daqui é a mesma altura daqui, 2 metros. Então, isolando a hipotenusa, que é o que a gente quer achar, fica a cateto adjacente sobre o seno de θ, sobre o seno de 30. Então a hipotenusa, calculando ela, resolvendo, fica igual a 2,31 metros. Então, essa altura aqui, ela equivale a 2,31 metros. E agora que a gente achou a base, a altura, a gente consegue calcular a área dessa parede. Então, voltando para a força é igual a ρgh vezes a área. O ρ a gente sabe que é 1.000 kg, 1.000 kg por metro cúbico. Aceleração da gravidade, 9,81 metro por segundo ao quadrado. A altura, a gente vai ser calculada no centroide novamente. Vezes a área. A área, a gente sabe que a gente acabou de encontrar a área, que é a base vezes a altura. A base, 1,8 vezes a altura, que a gente calculou agora,
2,31. A força vai ser igual a aproximadamente 4,1 vezes 10 elevado a 4 newtons, ou quilograma por vezes metro segundo quadrado. Então, essa é a resolução. Tchau.